Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Estão abertas as inscrições ao 40º Congresso Espírita de Goiás, que acontecerá no Centro de Convenções de Goiânia, entre os dias 10 a 13 de fevereiro de 2024. Palestras, rodas de conversas, com palestrantes queridos de todos nós, como Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinger, Simão Pedro Lima, Jorge Elahá, Andrei Moreira, Wagner Moura, Adriana Mello, Sâmia Awada, Eulália Bueno, Rafael Papa, Gustavo Silveira, Catarina Rocha Monte, Vitor Hugo, o Menino e Divaldo Franco, se a sua saúde nos permitir. Além das belíssimas apresentações artísticas. A programação contempla adultos, jovens e crianças. Visite ainda o espaço aberto ao público em geral, com feira de livros, espaços de autógrafos, estandes diversos, incluindo praça de alimentação. Lembrando que as poltronas no Teatro Rio Vermelho são numeradas. Então, o que está esperando? Faça logo a sua inscrição e participe conosco dessa grande confraternização do Movimento Espírita Goiano. Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é um episódio de estreia dessa nova série de estudos sobre uma temática que nós sabemos que ela é tão importante e que nós precisamos dar muita atenção, porque nós sabemos que os transtornos mentais estão ali no topo das causas que levam a pessoa ao suicídio. Então, é preciso que nós aprendamos, entendamos como é que isso acontece, o que fazer, quais são as questões espirituais relacionadas, para que assim nós possamos fazer a prevenção para conosco, porque qualquer um de nós pode adoecer a qualquer momento, mas também que nós possamos identificar aqueles próximos a nós, sejam os nossos familiares, sejam os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, ou qualquer pessoa que precise de ajuda. E este é um programa produzido pelo IDEAC, o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas em parceria com o IGESE, com a Intelitera Editora, com a Alma Nova Editora, e mais um pool de canais, parceiros nossos, que estão retransmitindo, inclusive a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV CERJ e, claro, no IDEAC. Então, nós estamos muito felizes com todos vocês aqui conosco. Bom, eu quero dar boa noite aqui, então, para quem já está deixando aqui o seu recadinho, a gente vai enxergando os amigos chegando. Francisco Júnior, que é o nosso amigo que sempre nos ajuda aí na divulgação de todos os eventos. Júnior, boa noite, obrigada. O nosso querido Luiz Saigusa, da Intelitera, que também está nos apoiando neste projeto, né, para trabalhar essa temática. Oi, Luiz, boa noite. Fátima Salvo, nossa amiga, também envolvida com a produção do livro, porque, gente, vai ser lançado um livro no Carnaval, aqui em Goiânia, com a temática que nós vamos trabalhar nessa série. Rafael Papa é o médium, e são, né, várias mensagens ditadas pelo Espírito Hamed, nos falando sobre essa temática, e será pela Intelitera Editora. Aí, boa noite para a Ieda, para a Denise Balô, nossa amiga lá de Santa Catarina, Vânia, Wanda Lourenço, a Luzinete, a Elza Mendes, nossa amiga também aqui de Goiás, a Fátima Silva e todo mundo que está aí acompanhando. Ó, a pergunta que não quer calar é: cadê o Rafael? Eu também quero saber, porque ele sumiu. Não chegou até agora, deve ter acontecido alguma coisinha, ele deve estar chegando aí e nós vamos conversando até que o Rafael chegue, tá bom? Pessoal, esta então é uma proposta, né, que nós tivemos a ideia de trazer justamente para que nós possamos ter mais informações sobre essa temática que é dolorosa, é difícil, mas que nós sabemos que tem se tornado cada dia mais comum nas nossas vidas. Quem nunca teve depressão na vida? Ou mesmo, quem não teve um ente querido na família com algum tipo de transtorno mental? Seja a depressão, seja o transtorno
bipolar do humor, seja a síndrome do pânico, e por aí vai, né? Os transtornos de ansiedade, que estão tão comuns na atualidade, isso tem sido algo muito presente, muito comum nas nossas vidas. E nós sabemos, os estudos mostram, que em mais de 95% dos casos das pessoas que cometem suicídio, ou que tentam, ou que têm ideação suicida, essa pessoa está acometida por algum tipo de transtorno mental. Então, ele é um fator decisivo na esmagadora maioria dos casos de suicídio e de tentativa de suicídio. E nós sabemos que isso são fatores multifatoriais, né? São multifatoriais que podem levar a pessoa a essa situação de um sofrimento psíquico que é tão intenso que muitas vezes ela não consegue enxergar uma saída. Porque o que os estudiosos também sobre essa temática do suicídio nos ensinam é que, na verdade, a pessoa não quer morrer, ela quer se livrar da dor. Porque é uma dor que ela sente que só ela compreende. Então, nós temos que estar muito atentos e compreendermos todo esse processo para ajudarmos. E também para prevenirmos, porque qualquer um de nós está sujeito a esse adoecimento. Esse adoecimento, ele tem componentes. Então, nós temos um componente que é físico, porque é uma disfunção hormonal, né? É uma disfunção de funcionamento do corpo físico. Mas nós também temos um componente que é o espiritual. Porque nós sabemos que nós estamos o tempo inteiro, né, sendo influenciados pelos espíritos. Os espíritos, eles podem nos influenciar para o bem e para o mal. Depende do que aquele espírito pretende conosco. E depende de nós recebermos ou não essas influências. Mas o fato é que quando um processo obsessivo se instala, nós temos que ter muita fortaleza, muita vigilância, muita oração para não nos deixarmos influenciar. E isso muitas vezes nem sempre acontece, porque nós somos ainda falíveis, nós não conseguimos manter essa energia vibratória no bem o tempo inteiro. E aí, aquele momento em que a gente fica irritado com alguma coisa, aquele momento que nós sentimos raiva, é um momento em que esses irmãozinhos nossos, que não querem o nosso bem, pelo contrário, querem nos prejudicar, por fatores que estão, às vezes, no passado, eles se aproveitam para nos induzir à queda. Então, esse componente da obsessão, ele também é muito importante de ser avaliado quando nós falamos dos transtornos mentais. Porque nós podemos dizer também que, na grande maioria dos casos, existe ali presente um processo obsessivo. Esse processo obsessivo, ele pode ter sido, inclusive, a causa do adoecimento. Em algumas situações, ele pode levar ao adoecimento, né, do nosso sistema psicológico, do nosso sistema mental. Mas ele também pode ser oportunista, porque existe um outro terceiro fator, que são os nossos compromissos do passado. Aquilo que a gente chama de kármico, né, decorrente da lei de causa e efeito. Então, muitas vezes, eu venho com esse adoecimento devido a uma lesão que eu causei no meu perispírito, que é a nossa matriz biológica, e eu preciso passar por essa situação desse adoecimento para o aprendizado. Então, existe esse fator que é kármico, digamos assim, né? Oriundos da lei de causa e efeito. Existem os fatores físicos e existem os fatores espirituais, que no caso, a obsessão. Então, diante disso, nós sempre abordaremos durante cada semana, e esta é a live, né, inaugural desta série. Esta é uma live bem mais leve, onde nós vamos falar também de outras coisas, mas a partir da próxima semana, sempre às terças-feiras, nesse horário, às 20 horas, nós traremos a cada semana um transtorno mental. E aí nós vamos tentar entender como é que é esse transtorno, quais são as características, o que é que pode causar, qual é o tipo de tratamento que se deve buscar, e trazendo, claro, os componentes também espirituais, a orientação espiritual. Porque vocês perceberam que a nossa série fala dos transtornos psíquicos e dos remédios espirituais. Então, nós vamos falar dos remédios espirituais também, além da medicação que a gente precisa tomar, aquela que o psiquiatra prescreve, o acompanhamento que a gente deve ter com o psicólogo, com o terapeuta, mas também
este acompanhamento com o tratamento espiritual, que certamente vai nos ajudar muito na superação deste problema, que é o adoecimento mental. Pois é, muito bem. Já mandei uma mensagem aqui para o nosso Rafael, que ainda não apareceu, e nós vamos seguindo por aqui, né? Daqui a pouco ele chega. Na nossa programação, então, nós temos na próxima semana, na próxima terça-feira, um tema que vai dizer sobre uma visão espírita, sobre os transtornos de ansiedade e suas diversas consequências em nosso cotidiano. E nós resolvemos começar assim, né, com um desses que são o transtorno, um dos mais comuns, o transtorno de ansiedade. Nós vivemos hoje numa sociedade que, se nós não tivermos cuidado, nos torna ansiosos. Porque é uma sociedade que nos estimula muito à competição, ao fortalecimento do ego, né? Do eu, muito mais do ter do que do ser, e a busca por resultados o tempo todo, né? A preocupação com os resultados, a busca pelo sucesso, por nos colocarmos onde nós achamos que deveríamos estar, ou mesmo para agradar a família, a sociedade. Enfim, são várias as situações na vida que podem gerar muita ansiedade. Nós estamos falando aqui de um aspecto, mas existem muitos outros, né? Os conflitos familiares, os problemas íntimos que cada um traz. Então, transtornos de ansiedade, eles estão cada dia mais comuns e será o tema do nosso próximo encontro, na próxima semana. E, é claro, sempre nós vamos trazer o tema relacionando com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Até para que nós possamos mesmo identificar aqui, né, do nosso lado, ou quem sabe até a nós mesmos, se nós não estamos acometidos de algum tipo de transtorno, né, como o transtorno de ansiedade. E uma coisa que nós queremos já combinar com todos vocês. Seremos eu e Rafael, e em alguns episódios nós traremos alguns convidados também para conversarem conosco, mas nós fazemos questão de que vocês também participem. Então, por favor, vão colocando aí os seus comentários no chat, tá? Quem quiser relatar alguma experiência, contar para a gente algo que viveu, um caso de superação, ou mesmo um acontecimento que tenha marcado a sua trajetória relacionada a essa temática, vai colocando aí para a gente, tá? Porque é bacana a gente ficar interagindo, né? Vai ser muito bom. Depois, no dia 12 de dezembro, nós vamos tratar daquele que é considerado o mal do século. Quem sabe, gente, qual é o mal do século? Já ouviram essa expressão? Quem souber vai colocando aí, porque vai aparecer aqui para mim. Vou até tomar água para dar tempo, ó. Bom, ou vocês estão dormindo, ou vocês não sabem qual é o mal do século. Porque ninguém fez nada. Gente, o mal do século é a depressão. A depressão é considerada como o mal do século. É isso mesmo, Raoni. A depressão. Ó, Raoni colocou em cima. A depressão é considerada como sendo o mal do século. E a depressão, causas espirituais, caminhos para sair desse processo. Esse é o tema da nossa live do dia 12 de dezembro. Mal do século, Denise. Mas eu não sei não, viu? Eu tenho a impressão que pode ser até mais, não é? É o que a gente ouve falar da depressão, como sendo o mal do século XXI. A Vânia está colocando a ansiedade. Vânia, a ansiedade também, eu penso que ela vem logo ali, né? E muitas vezes, gente, até associado. Porque nós vamos aprendendo com esse estudo que muitas vezes a pessoa, ela não apresenta somente um tipo de transtorno mental. Ela pode ter 2 ou 3 ali. Ela pode ter uma depressão, ela pode ter uma depressão do tipo bipolar, ou ela pode ter um transtorno de ansiedade junto, ela pode ter uma distimia. Então, às vezes, são associados ali. Né? Isso também é interessante a gente observar. Depois nós vamos lá para o dia 19 de dezembro. Transtorno afetivo bipolar. Gente, esse também é muito comum. O transtorno bipolar é muito comum. Ieda, eu estou em dúvida se é Ieda ou se é Leda, mas eu acho que é Ieda, a Ieda Braga. Ela fala que o mal do século é a depressão, mas ela fala também das drogas. E a gente sabe que as drogas, elas são um caminho que leva a pessoa também à depressão, né? Então, eu concordo, Ieda, realmente as drogas, elas são
aí eu acho que é outro tema para a gente estudar, não é? Numa outra oportunidade. Bom, boa noite para Egel. Egel ou Egel? Que chegou agora, a Egel, que é lá de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Denise Valor está falando, são tantos, mas a síndrome do pânico. Pois é, Denise, também. A síndrome do pânico é outra, né? Um outro transtorno mental que a gente sempre ouve falar muito. Então, o transtorno afetivo bipolar, nós vamos falar sobre as causas espirituais e os caminhos também para equilibrar esse transtorno. E o transtorno afetivo bipolar, ele traz muita ansiedade, muito sofrimento e um sobe e desce de emoções para a pessoa. Porque na fase maníaca, a pessoa fica muito eufórica, ela está, né, além da conta. Ela nunca está no estado de equilíbrio ali, de homeostase. Ou ela está sempre além da conta, exageradamente animada, o que é também perigoso para a pessoa, porque ela perde um pouco a noção do perigo, a prudência, ela deixa de ter e ela pode fazer coisas que depois ela vai se arrepender, né? Como, por exemplo, compras por impulso, tem uma série de coisas. Mas a fase baixa, que é a fase depressiva, a pessoa também se sente muito mal. Então, o desafio é encontrar ali aquele equilíbrio, que ela consiga estar animada, mas, né, sem ser exagerado, mas que ela também não caia na depressão. Bom, isso no dia 19, transtorno afetivo bipolar. E depois, é claro, nós vamos fazer um recesso, porque vem aí o fim de ano, Natal, Réveillon, o pessoal festeja, sai de férias. E aí nós vamos voltar no dia 9 de janeiro, terça-feira, 9 de janeiro. Rui Meirelles, nosso querido diretor da FEEGO, de Lusiane, boa noite, Rui. Denise, vamos chegar no autismo agorinha. Espera aí que vai chegar. Gente, então no dia 9, quando nós voltarmos, nós vamos voltar falando sobre síndrome do pânico e esquizofrenia. Denise lembrou, né, da síndrome do pânico, que realmente é também um transtorno que afeta milhares de pessoas, ou talvez milhões de pessoas, e a esquizofrenia, que também é uma doença que traz muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade. E, meus amigos, é sempre bom lembrar que esse tipo de transtorno mental, ele afeta a vida de toda a família. Então, a pessoa que está acometida por aquele transtorno, ela sofre. Aqueles que estão ali em volta dela também sofrem. É uma provação para toda a família. Então, por isso que é importante que todos nós estejamos informados acerca desses transtornos, para nós até aprendermos a como lidar com eles. Seja se nós estivermos passando por isso, ou se nós tivermos alguém, algum familiar, um amigo, né, um ente querido, para que nós possamos também ajudar. Fátima Salvo, pois é, cadê o Rafa? Eu acho que você devia ir atrás dele, hein? Aconteceu alguma coisa, não apareceu não. Mas ele vai chegar, gente, ele vai chegar. Aí no dia 16 de janeiro, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o famoso TDAH. Esse também muito comum. Nós ouvimos relatos de muitas pessoas que têm esse transtorno. Isso gera para a pessoa uma série de desafios na vida, problemas de concentração, né? E muitas outras coisas. Então, nós vamos ver as causas espirituais e os caminhos para que a pessoa consiga viver em paz com esse transtorno. É bastante interessante também, né? E muito comum o TDAH. No dia 23 de janeiro, nós, então, Denise, falaremos sobre os transtornos de espectro autista. Gente, o autismo é uma condição, né? É um transtorno psiquiátrico que tem crescido muito, tem se tornado muito comum. Tem se estudado muito sobre isso, porque o número de crianças que nos últimos anos, nos últimos tempos, têm nascido com autismo é muito grande. Então, nós precisamos entender um pouco, né, das causas espirituais e como lidar com essa situação. Nós sabemos que existem níveis de comprometimento para esse transtorno de autismo. Então, nós vamos entender isso, né? Como é que ele se manifesta. Existem pessoas que são autistas e que nós nem imaginávamos, até que a pessoa nos conte. Ela diz, não, eu tenho, né, um grau de autismo. Então, nós vamos ver que ele se expressa de formas diferentes, vamos entender um pouco melhor desse transtorno e também relacionar um pouco com as causas espirituais. Denise, isso mesmo, dia 23 de janeiro,
transtorno do espectro autista. Depois, no dia 30 de janeiro, gente, esse aqui é um desafio. Transtorno de personalidade borderline. O borderline, ele é um transtorno de personalidade. E o borderline, ele mesmo, né, ele tem muita dificuldade para lidar com as questões do dia a dia. Então, vocês vão ver que é assim, alguns transtornos, eles são desafiadores, sabe? Muito desafiadores, e eu acho que o borderline é um deles. E nós teremos, no decorrer da nossa série de estudos, a presença de alguns amigos, né, da psiquiatria, médicos psiquiatras, para falarem um pouco para a gente sobre essa questão das causas biológicas, e também vamos buscar as causas espirituais, né, as possíveis causas espirituais disso aí. Denise, realmente, a gente não encontra muita informação sobre o autismo, não é mesmo? Mas, olha, nós temos alguns autores agora, recentemente, que nós tivemos conhecimento, que estão lançando livro, que estão estudando, tá, sobre esse transtorno. E eu penso que em breve nós teremos mais notícias. Joana de Ângeles nos traz algumas informações, né, pela mediunidade de Edivaldo Franco, e nós, aos poucos, nós estamos compreendendo um pouco melhor sobre essa coisa. Agora, o fato, meus irmãos, é que quando a gente fala de causas espirituais, a gente sempre vai se lembrar da lei de causa e efeito. A gente vai sempre se lembrar da justiça divina atuando em nosso benefício, mas às vezes nos obrigando a tomar o remédio amargo. Mas nada é por acaso, o que acontece é para o nosso bem. Então, todos nós que passamos por esse tipo de situação, ou também por outras situações, como, por exemplo, crianças que já nascem com síndromes variadas, né, como a síndrome de Down e outras, tudo existe um porquê na justiça divina e é para o nosso bem. Por mais que nós não consigamos compreender agora, porque os nossos olhos, eles estão muito, né, nublados pela vida material. Mas se nós tivéssemos a condição de recordarmos o passado, nós identificaríamos onde foi, o que aconteceu, que fator que ocasionou que nós tivéssemos que vir e passar por essa situação. Então, nós vamos aprendendo que Deus é justo, que nada acontece por acaso, vamos confiar nessa providência de Deus e buscar o melhor que nós pudermos, rogando o auxílio dos benfeitores amigos, para que nós possamos suportar, passar por esta provação, por essa expiação, mas sairmos vitoriosos, mantendo a fé, mantendo o bom ânimo, na certeza de que tudo passa. Não há sofrimento que dure para sempre, não é? Denise, quando a gente fala de causas espirituais, é um leque imenso mesmo, porque, gente, cada indivíduo, né? Cada indivíduo é um indivíduo, tem a sua história, tem aquilo, né? Tudo aquilo que ele já plantou, que ele semeou e que ele necessariamente tem que colher. Então, nós não temos como avaliar, né? Dizer assim, a causa disso é isso. Não, existem múltiplas causas, múltiplas possibilidades, mas o que é importante nós sabermos é, se nós estamos passando por isso, é porque nós vamos dar conta, nós não estamos sozinhos, nós temos amparo e nós vamos vencer, sem nos revoltarmos, né? Aproveitando para aprendermos com essa situação. E aí, por fim, no dia 6 de fevereiro, nós teremos o nosso último episódio e nós vamos estudar sobre a personalidade narcisista. Então, a gente está observando, né? E, olha, nós selecionamos 10, mas teríamos outras coisas, né? Poderíamos continuar estudando sobre essa temática. Mas isso é um chamamento para que nós possamos já voltar os nossos olhares para essa questão, que é uma questão séria, é uma questão que precisa da nossa atenção, exatamente por conta daquilo que nós falamos, né? O transtorno mental em si, ele já é uma dor, ele já é um sofrimento para quem está passando pelo transtorno, para a família, para aqueles que convivem, mas ele pode chegar no ponto extremo de levar a pessoa a pensar em acabar com a própria vida. Então, a prevenção do suicídio parte da orientação, do esclarecimento, da compreensão do papel dos transtornos mentais para que a pessoa chegue até esse ponto. Então, nós vamos ver o quanto é importante, né? O quanto é importante
nós conhecermos melhor para prevenirmos. Denise, você falou uma coisa aqui tão bonita, e eu concordo, né? Crianças especiais para famílias especiais. Deus, ele coloca essas crianças especiais para aquelas mãezinhas que sabem amar. E é claro, a maioria dessas mães, elas também têm o comprometimento espiritual do passado. Elas precisam passar por essa experiência. Mas também existem aquelas que vêm por amor, que vêm porque amam aquele ser, querem ajudar no seu processo evolutivo e se oferecem para virem, para receberem como filhos, para tentarem ajudar os seus amores. Não é? Então, Deus é maravilhoso. Não é? Bom, e tudo isso que nós estamos falando aqui, todas essas temáticas, nós percebemos o quanto elas têm relação com a questão que é fundamental para a nossa evolução, que é o autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, nós vamos nos lembrar, né, que para que nós possamos evoluir, algo que vai nos ajudar muito nesse processo é quando nós aprendemos a olhar para nós e nos enxergarmos como nós somos, da forma que nós somos. E nós temos muita dificuldade em fazer isso. Tanto que Jesus, ele nos alertou, ele nos disse que nós vemos o argueiro no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso olho. Ou seja, eu consigo ver com muita facilidade o defeito do outro, mas eu tenho dificuldade em enxergar em mim aquele defeito. Por que isso acontece? Porque nos falta uma virtude, que é a virtude de base, que é aquela primeira virtude que nós temos que adquirir, que é a humildade. Porque quando nós temos a humildade, quando nós começamos a desenvolver a humildade, nós conseguimos aceitar e entender que nós somos imperfeitos e que nós cometemos erros. Boa noite, Ivana, uma charaminha aqui, que legal. Esse tema do narcisismo complicado. Pois é, temos que chamar um especialista para falar disso, né, Xará? Eu concordo contigo. Então, gente, a humildade, ela é fundamental porque a partir do momento em que eu sei que eu não sou perfeita e que eu cometo erros, eu começo um trabalho de me analisar, de me observar. E aí a gente encontra, né, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para Santo Agostinho, falando sobre essa questão do autoconhecimento, e ele nos dá a dica de que ele, como é que ele fazia? Que no fim do dia, ele passava em revista tudo que ele tinha feito naquele dia e ele avaliava onde ele poderia ter sido melhor, o que ele poderia ter feito de diferente. Então, é nós olharmos para nós sem máscaras, sem nos escondermos atrás do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa vaidade. Esse é o processo necessário. E é justamente sobre isso que nós estaremos refletindo, aprendendo, conversando no nosso 40º Congresso Espírita de Goiás. Como muitos sabem, né? Quem não sabe, eu sou trabalhadora da Federação Espírita de Goiás. Nós realizamos aqui um Congresso Espírita que já é tradicional no movimento espírita brasileiro, sempre no período do Carnaval, de 10 a 13 de fevereiro de 2024, é o nosso próximo congresso. E o tema central do nosso encontro é Conhece-te a ti mesmo. Que nós vamos ver aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o congresso, que nós vamos ver que as temáticas, elas são todas voltadas para encaixar com esse tema central, que é o Conhece-te a ti mesmo. Não é? Recomendação lá de Sócrates, dos filósofos antigos. Tá? Deixa eu ver se eu posso compartilhar com vocês aqui um arquivo. Espera aí. Eu vou compartilhar aqui só para... Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá. Gente, dá só um tempinho que eu tô só vendo como é que eu vou fazer para compartilhar isso aqui. Uma janela tá aqui.
compartilhar. Ok. Ok. Olha só. Então, esse aqui é o tema, né, do nosso Congresso Espírita, que nós estamos trabalhando. Nós teremos no Congresso momentos que serão totalmente interativos, com rodas de conversa, com a participação do público enviando perguntas, sobre temáticas que nos levem a essa reflexão do autoconhecimento. Então, por exemplo, nós teremos na abertura do Congresso, que é no sábado à noite, no dia 10 de fevereiro, nós teremos essa roda de conversa com os nossos companheiros, a Catarina Rocha Monte, que é uma companheira nossa lá de Fortaleza, no Ceará, espírita, Simão Pedro Lima, que a maioria de nós conhece, Jorge Alahá, nosso conhecido também, queridíssimo, e Sâmia Awada, que é a esposa do Alahá, que é uma querida também. Esses nossos amigos estarão batendo um papo e também respondendo a perguntas do público lá no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia. Eles estarão falando de uma forma geral sobre esse tema. Conhece-te a ti mesmo, a importância desse autoconhecimento para a nossa evolução espiritual, para a nossa reforma íntima, para nós chegarmos no nosso destino, que é a perfeição moral, não é? A Diliana Saraiva, ela está nos alertando aqui, né, nos chamando da atenção também para um outro problema desses tempos tão difíceis. Nós temos também o burnout, né? A síndrome de burnout. Esse também é algo muito comum. Nós vemos principalmente em pessoas que precisam lidar com pessoas, né? Professores, vendedores. Isso também, você tem razão, Juliana, é um problema que tem sido muito comum, não é? Ok. Bom, nós temos então na abertura esta roda de conversa, mas nós temos alguns momentos com palestras. Aqui, olha, nós temos o nosso Gustavo Silveira, que vai nos trazer o que Leon Denis nos traz na sua obra referente ao autoconhecimento. Nós vamos ver na obra de Leon Denis que ele trata dessa temática, então nós vamos refletir qual é a contribuição desse espírita tão importante para nós acerca deste tema do autoconhecimento. Então, essa é uma palestra. Nós temos, em alguns momentos, palestras curtas de 30 minutos, uma seguida da outra. Então, nessa manhã, por exemplo, o Gustavo fará a palestra de 30 minutos. Na sequência, entra Simão Pedro, com a temática dele, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mais 30 minutos. E depois nós temos 40 minutos de perguntas e respostas que as pessoas podem, né, mandar para tirar as dúvidas, para que a gente possa interagir. Nós temos aí o nosso Rafael, que estará conosco no Congresso e trará o tema Em Busca da Saúde Integral. Rafael, que é psicólogo, que é médium, escritor, o Rafael vai trazer para a gente, né, uma reflexão bem interessante aí acerca desse tema. Nós temos o nosso querido Alberto Almeida. O tema do Alberto, na Intimidade do Ser, ele vai analisar a contribuição da obra de Joana de Ângeles para este tema do autoconhecimento. Gente, já imaginaram que riqueza que vai ser isso? Porque a obra de Joana, ela traz muito o viés do autoconhecimento. E o Alberto vai fazer uma pincelada, né? Porque seria impossível fazer isso numa palestra de 1 hora, mas ele vai trazer ali as principais contribuições da nossa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, que pela psicografia de Divaldo Franco nos traz esses livros maravilhosos que nós conhecemos como série psicológica. Então, Alberto está o responsável por trazer essa temática para nós. Olha, nós teremos um outro momento de roda de conversa, que eu estou particularmente ansiosa para chegar nesse momento, onde nós teremos o Rossandro Klinge, nosso amigo, nosso querido Andrei Moreira e a doutora Adriana Mello, falando sobre essa temática, caridade e o amor em ação. Nós vamos ver nesse momento aqui de roda de conversa de que forma que o envolvimento em causas sociais, a prática da caridade, e quando a gente fala caridade, não só a caridade material, mas também a caridade moral. Então, de que forma que a prática da caridade pode ser um preventivo ao adoecimento mental e pode também ser um elemento de cura. Nós temos inúmeras situações, inúmeros casos aqui na Federação de Goiás, onde nós temos trabalhos
voltados para a confecção de enxovaizinhos de bebês, para mãezinhas carentes. Isso acontece em várias casas espíritas espalhadas por aí. E um relato muito comum das voluntárias desse trabalho é: eu vim parar aqui porque uma amiga me trouxe, eu estava passando por uma depressão, eu estava passando por um transtorno de ansiedade, e ela me trouxe, e junto com o tratamento, esse trabalho me salvou. Então, olha que interessante, né? De que forma que a gente olhar para o outro, olhar para a dor do outro, sair de dentro de nós para olhar para o outro, também pode contribuir para que nós não adoeçamos, ou mesmo para que nós possamos curar aí as nossas doenças, né? Bom, nós temos ainda o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, que vai trazer a temática das cartas de Paulo. A gente colocou o título da palestra Caminho de Damasco, porque foi a caminho de Damasco que Paulo acordou para a sua verdadeira missão aqui naquela reencarnação. Mas Paulo, quando ele se comunicava com as diversas comunidades cristãs, e já que ele não tinha como ir pessoalmente, ele é inspirado pelo próprio Jesus, para que ele escrevesse cartas. E as cartas, elas trazem ensinamentos valiosíssimos para nós. Vânia, esses que nós estamos falando aqui, começa no sábado e vai seguindo pelo domingo, pela segunda, terminando na terça, tá? Eu estou passando para vocês a programação de forma geral, mas vocês vão ver quando eu terminar aqui a minha apresentação, tem um QR Code na tela que vocês podem acessar, que vai dar lá no site do Congresso. Aí lá vocês vão ver a programação completa, tá? Ó, o QR Code aparecendo aí. Lá a gente vê a programação completa, tem como ver, né, como é que vai ser tudo, tá? E, gente, Goiânia no carnaval é uma delícia, porque a cidade fica vazia, não tem tradição de carnaval, o pessoal viaja, então a cidade fica tranquilíssima, ótima para a gente fazer, né, a nossa festa de carnaval no Centro de Convenções de Goiânia. Então, Haroldo trará para nós essa temática das cartas de Paulo, com esses ensinamentos valiosíssimos, que foi, inclusive, o tema que nós tratamos no 4º Congresso do Norte e Noroeste Fluminense, que nós tivemos no último fim de semana em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. É um evento promovido pelo IDEAC, né, que está aqui também patrocinando essa nossa série de estudos, e que foi espetacular. Tá? Fica o convite também, gente, para que vocês se organizem para o ano que vem, porque o Congresso do IDEAC acontece, né? Se não me engano, é a cada 2 anos, então provavelmente não vai ser em 2025, deve ser em 2026, mas já fica a dica. Quando vocês virem aí, ó, Congresso do Norte e Noroeste Fluminense, em Campos, vai que é sucesso. Maravilhoso o evento, tá? Ó, então, seguindo, depois das cartas de Paulo, nós temos uma outra roda de conversa. Aí aqui nós temos de novo a Catarina Rochamonte, o Haroldo e o Jorge Larra. E essa temática, nos Passos de Jesus, nós vamos justamente tirar ali do Evangelho de Jesus aquelas passagens que têm mais relação com essa temática do autoconhecimento. Não é? E de que forma esses ensinamentos de Jesus, eles vão nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Vocês percebem que nós temos momentos, né, vários momentos com rodas de conversa. Aqui, olha, nós vamos ter uma outra roda de conversa com o nosso querido Alberto Almeida, com a Sâmia novamente e com a Eulália Bueno. Esse tema, guardai-vos de abreviar a vida. Aqui, gente, nós vamos lembrar muito sobre a prevenção ao suicídio, a questão da eutanásia, do aborto, ou seja, tudo aquilo que impede a vida, que destrói a vida, vai ser avaliado à luz do Espiritismo, e nós vamos chegar à conclusão de que o processo de autoconhecimento, ele é preventivo a essa situação. Porque se eu busco esse autoconhecimento, se eu me analiso, se eu me conheço melhor, eu vou saber como agir nas diversas situações da vida, inclusive em situações como essa. Eu tenho certeza que vai ser, né, como os outros, assim, um tema muito rico, que vai nos trazer muita aprendizagem. Olha, esse aqui também é uma programação que eu acho que vai ser, assim, maravilhosa, linda, porque ela vai acontecer na abertura, no sábado. Nós teremos uma palestra litero musical com o Rossandro Klinger e os artistas da arte espírita aqui de Goiás.
nós, em Goiás, temos, assim, grupos maravilhosos da arte para a divulgação do espiritismo. Então, nós estamos organizando um espetáculo lindo, né? Com a participação do Russandro, nós teremos teatro, nós teremos dança, nós teremos grupos musicais ali, intercalando o conteúdo doutrinário com a parte da arte, tudo em torno do tema do autoconhecimento. E o Russandro é excelente para falar disso, né? Eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para a gente. Olha, Simão Pedro também, o nosso amigo, fará uma palestra. O tema é Luz para a Humanidade. Então, o Espiritismo, Luz para a Humanidade. De que forma que a doutrina espírita pode atuar como preventivo ao adoecimento mental? Será que é possível isso? Nós vamos descobrir que sim. Que o conhecimento do Espiritismo vai nos ajudar na prevenção do adoecimento mental. E aí, seguindo, nós temos o nosso menino, o Vitor Hugo, que estará conosco. E o Vitor Hugo, ele trará um estudo muito interessante, mostrando o tema do autoconhecimento na obra de Emmanuel, onde Emmanuel nos fala dessa temática, né? Da mesma forma, vai ser um desafio de extrair de Emmanuel, né, algumas orientações do benfeitor pela psicografia de Chico Xavier. Então, o Espírito Emmanuel vai nos contribuir. Quem vai trazer para nós esse belo estudo é o nosso menino, Vitor Hugo, que estará conosco. Aí nós temos aqui um outro momento de roda de conversa, em que a temática será relacionada à saúde e o equilíbrio no uso das novas tecnologias. Pessoal, nós sabemos o quanto as novas tecnologias são maravilhosas, nos ajudam em muitas coisas, mas nós sabemos também que ela está produzindo adoecimento nas pessoas. As pessoas estão adoecendo por esse novo vício nas redes sociais, né? Em tudo que é virtual, esse imediatismo que nós temos vivido. Então, nós vamos estudar um pouco disso, né? E de que forma que nós podemos, buscando esse equilíbrio, prevenir o adoecimento, que nós sabemos que hoje tem sido uma realidade em função do uso indevido dos meios de comunicação em massa, não é? E aí, nós temos aqui ainda o nosso Elahá, com o tema O Conhecimento que Liberta e o Amor que Edifica. Sempre, gente, todos os temas voltados com viés do autoconhecimento, tá? E, por fim, nós temos na terça-feira de manhã um seminário com o tema Conhece-te a Ti Mesmo, né? O tema central do congresso. E nós teremos Alberto Almeida junto com o Divaldo Franco, nosso querido Divaldo. Divaldo, nesses 40 anos, ele só não veio 2 vezes ao nosso congresso por impedimento. E este próximo, nós estamos colocando ali a confirmar, porque agora Divaldo sempre consegue confirmar só na véspera, porque depende muito da saúde. Então, se ele está bem, ele consegue viajar. Se ele não está bem, ele não consegue. Nós só teremos certeza da vinda de Divaldo na semana do evento. Mas, de qualquer forma, ele está comprometido conosco para o caso, né, de estando bem de saúde, ele estará aqui conosco. É claro que nós estamos aqui na torcida para que isso aconteça, para que ele possa estar conosco aqui mais uma vez e nos alegrando aqui com a sua presença, tá? E como eu disse para vocês aqui, esse QR Code aqui dá direto lá para o site do Congresso. Se vocês quiserem, já dá uma olhadinha lá, façam logo a sua inscrição. Nós vamos ficar super felizes de receber vocês aqui conosco, tá? Vai ser uma alegria. E também, já reforçando, né? A partir da próxima semana, nós temos esse encontro marcado, terça-feira, às 20 horas, para nós tratarmos aí dessas temáticas. E quem sabe, depois que nós completarmos a série de 10, a gente pode pensar numa segunda temporada, trazendo outros temas que já até foram sugeridos aqui, né? Como o caso do burnout, como outros casos aí, não é? Pessoal, o Rafael deve ter tido algum problema, né? Eu vou depois saber o que aconteceu, ele não conseguiu entrar hoje. Eu gostaria de saber algo mais, gente. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Porque a gente vai conversando aqui, ou então nós vamos já concluindo esse nosso encontro inicial, já pensando, não é, no nosso próximo encontro da próxima terça-feira.
Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou aproveitar, vou colocar novamente aqui o videozinho, tá? Do Congresso de Goiânia, para vocês terem uma ideia. E vão deixando um recadinho para mim no chat. Estão abertas as inscrições ao 40º Congresso Espírita de Goiás, que acontecerá no Centro de Convenções de Goiânia, entre os dias 10 a 13 de fevereiro de 2024. Palestras, rodas de conversas, com palestrantes queridos de todos nós, como Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinge, Simão Pedro Lima, Jorge Larra, Andrei Moreira, Wagner Moura, Adriana Melo, Sâmia Awada, Eulália Bueno, Rafael Papa, Gustavo Silveira, Catarina Rocha Monte, Vitor Hugo, o Menino e Divaldo Franco, se a sua saúde nos permitir. Além das belíssimas apresentações artísticas. A programação contempla adultos, jovens e crianças. Visite ainda o Espaço Aberto ao Público em geral, com feira de livros, espaços de autógrafos, estandes diversos, incluindo praça de alimentação. Lembrando que as poltronas no Teatro Rio Vermelho são numeradas. Então, o que está esperando? Faça logo a sua inscrição e participe conosco dessa grande confraternização do Movimento Espírita Goiano. Então, é isso aí, gente. O Congresso de Goiás, ele atende a toda a família. Então, nós temos programação para adultos, para jovens, para crianças, para bebês. A família inteira, ela vai ser muito acolhida, muito bem recebida aqui em Goiânia. Nosso congresso acontece no Centro de Convenções de Goiânia, fica bem no centro da cidade. Nós temos uma rede de hotéis ali pertinho, dá para ir a pé. Né? Como eu disse para vocês, é uma época do ano muito tranquila por aqui. Então, vai ser uma alegria se vocês puderem vir conosco, participar aí do nosso evento, tá bom? Olha, a Fátima está deixando aqui o depoimento dela, né? Falando que ela participa desde os primeiros encontros. Olha que legal, né, Fátima? 40 anos nós estaremos comemorando uma grande festa. E eu concordo com você, é um momento maravilhoso de aprendizado, de reencontros. E, gente, a vibração do ambiente é algo maravilhoso. Quem vai em eventos espíritas, nos congressos principalmente, sabe quanto é maravilhoso nós estarmos ali todos juntos, naquela mesma energia, né? Todos irmãos, vibrando, orando, estudando. É muito bom, maravilhoso. Geraldo, obrigada, viu? Geraldo Júnior está desejando aqui sucesso para a gente. A minha xará Ivana, que coisa boa, Ivana. Ótimo. Vem mesmo, a gente vai ficar feliz de receber você aqui, tá? Vânia, venha, Vânia, vai ser lindo. Olha, gente, precisar de qualquer coisa, tá? Se eu puder ajudar de alguma forma, me procura lá na rede social, no Instagram, manda um recadinho, tá? Ivana Raiski. E aí, o que precisar, a gente está aqui para ajudar, tá? É isso mesmo, Vanessa, a energia do ambiente nos renova. Quando termina o congresso, nós estamos tão energizados, nós estamos tão felizes, que a gente sai assim, sabe, com um ânimo renovado para começar o ano. Aqui em Goiás, a gente brinca, né, que o nosso ano ele começa depois do congresso, porque ele é logo no início de fevereiro, ali no carnaval, e a gente termina o evento assim, sabe, com aquela energia, com aquela garra, não é? É bom demais, não é? Então, Denise, você esteve conosco aqui esse ano, eu espero que esteja de novo no ano que vem, tomara que dê certo, tá? Olha, a turma do IDEAC estará aqui conosco, dando um apoio fantástico para nós aqui no Congresso. Eles ficarão responsáveis por toda a parte de filmagem, transmissão. Então, a gente já deixa aqui a nossa gratidão enorme ao IDEAC, né, na pessoa do Júnior, do Abobrinha. É o Abobrinha, gente, é o apelido dele, todo mundo conhece o Abobrinha. Então, que alegria, não é? Olha, depois a gente vai ficar sabendo o que aconteceu com o Rafael, a gente espera que ele esteja bem, né? Alguma coisa aconteceu, mas a gente espera que ele esteja bem. E eu vou, então, me despedindo de vocês aqui, renovando o convite para a próxima terça-feira, às 20 horas, para que nós estejamos juntos, tá? E... Ai, Luiz Saigusa, lindo. Gente, Luiz Saigusa, ele é nosso amigo que mora em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, ele coordena a livraria do evento. Ele esteve aqui em Goiânia semana passada para ver o espaço lá do Centro de Convenções, umas mudanças que nós vamos fazer. E ele vem para cá uma semana antes do congresso, fica aqui conosco, assim, dá uma ajuda inestimável para esse evento.
Então, a nossa gratidão infinita aí ao Luiz Saigusa pelo carinho que ele tem aqui para conosco, pelo apoio que ele sempre nos dá. Obrigada, Ivana. Um abraço forte para você também, para todos nós, não é? Bom, gente, então nós vamos terminar. Nós vamos pedir o Júnior, que está nos ajudando ali nos bastidores, para colocar o vídeo, a vinhetinha. E um beijo a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos recadinhos que vocês deixaram aí no chat. E a gente se vê de novo na semana que vem, tá bom? Boa semana para todo mundo. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Até terça-feira. Essa transmissão é um oferecimento da TV IDEAC em parceria com a FEB TV. Curta, comente e compartilhe. TV IDEAC, gerando som e imagem para levar a doutrina espírita até você.